Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no impacto político e na percepção pública de uma operação policial recente, de grande escala, que aconteceu lá no Rio de Janeiro e deu o que falar. Exato. Para essa análise, a gente está usando dados de várias pesquisas Quest, Atlas Intel, Datafolha, estão na nossa base, e também declarações políticas, análises de especialistas, o que saiu na mídia. E a nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco essas reações políticas complexas, sabe? As mudanças na opinião pública, as estratégias que estão em jogo depois dessa operação. Sim. E o que já chama atenção de cara é o alto índice de aprovação popular que essa operação teve, né? Mesmo com toda a controvérsia, as críticas. Enfim, ok, vamos examinar isso mais de perto. E é importante dizer, né? A gente vai focar no impacto que essa operação gerou, no debate que ela causou. Nossa análise vai ser totalmente baseada nesse material que a gente recebeu. Combinado. A ideia é mostrar as diferentes visões que estão ali nas fontes, sem concordar ou discordar. Só relatando mesmo o que foi medido e o que foi dito, né? Por diferentes lados. Perfeito. Então vamos começar com a voz do povo, ou melhor, dos números. A pesquisa mais recente da Quest, feita só no estado do Rio, mostra um quadro bem claro. 64% aprovam a operação, contra 27% que desaprovam. E olha, não é a primeira pesquisa que aponta isso, né? Não. Atlas Intel, Datafolha já tinham mostrado algo parecido antes. Pois é, e esse sentimento popular parece que bateu direto na imagem do governador Cláudio Castro, lá no Rio. Com certeza. A mesma pesquisa Quest mostrou que a aprovação do governo dele subiu 10 pontos percentuais. 10 pontos. E a desaprovação caiu um pouquinho, 1 ponto. É relevante isso para o cenário local. E o mais fascinante, eu acho, é quando a gente separa a avaliação só da segurança pública do governo Castro. A avaliação positiva, especificamente da segurança, disparou 17 pontos depois da operação. 17? E, ao mesmo tempo, a negativa caiu 11 pontos. Isso dá uma melhora líquida, sabe? De 28 pontos. Uau! Fica muito claro como a segurança pública tá ligada diretamente na avaliação geral do governador lá no Rio. É um motor para a popularidade dele, sem dúvida. Agora, tem um dado que, para mim, foi muito impactante. Veio da Atlas Intel. A pesquisa foi nacional, mas eles fizeram um recorte para o Rio. Certo. E perguntaram da aprovação da operação especificamente para moradores de favelas. No Brasil todo, 81% desses moradores aprovaram. 81%. Já é alto. Já é muito alto. Mas no Rio de Janeiro, o número foi ainda maior, 88% de aprovação nas favelas cariocas. 88% é quase unânime, né? Talvez vá contra o que muita gente imagina. Exatamente. Um número desse tamanho vindo justamente de quem está mais ali na linha de frente da violência, acendeu um sinal verde, né? Para alguns grupos políticos. Imagino. A direita, a extrema-direita, parecem ver isso como, uma confirmação de que segurança pública é um caminho eleitoral muito promissor. As fontes que a gente leu mencionam até análises como a de um colunista da Gazeta do Povo, que fala numa demanda por buquelazição, sabe? Uma referência direta àquelas políticas de mão dura lá de El Salvador. Mão de ferro mesmo, né? Encarceramento em massa. Isso. Confronto direto. A aposta desse lado é que essa pauta da segurança pode talvez superar até ganhos econômicos, tipo desemprego baixo, inflação controlada, pensando já em 2026. Interessante essa leitura estratégica deles. Mas e a reação do outro lado, da esquerda? Porque no começo foi bem diferente, né? Foi o oposto. A reação inicial foi de crítica muito forte. Deputados do PSOL, PCdoB e também do PT do Rio deram uma coletiva logo depois. Lembro disso. Usaram palavras como genocídio, chacina continuada, críticas diretas à letalidade da polícia. Pouco tempo depois, 2 ministras do governo federal... A Macaé Evaristo e a Aniele Franco, né? Exato, Direitos Humanos e Igualdade Racial. Elas foram para o Rio, se encontraram com mães de vítimas da operação.
tanto na Penha quanto no Complexo do Alemão. E essas reuniões incluíram mães de rapazes que foram apontados como suspeitos de tráfico, que morreram na ação, certo? Incluíram sim, foi uma sinalização bem clara de um olhar voltado para as vítimas da violência policial, incluindo as famílias dos suspeitos mortos. Só que essa linha, essa crítica mais direta à polícia, parece que mudou de rumo rápido no governo federal. Mudou. E as fontes apontam muito para uma pessoa como central nessa virada. Sidônio Palmeiras. Sidônio Palmeiras, quem é ele exatamente? Qual o papel dele nisso? Olha, o Sidônio é descrito como um estrategista político muito próximo do Lula, muito influente. Ele tem um histórico de vitórias do PT na Bahia e é conhecido por usar muito e confiar muito em pesquisas diárias de opinião. Aqueles tracking, sabe? Ah, sei. Aquele termômetro diário do humor popular. Isso. E dizem que ele foi um dos responsáveis pela recuperação recente na popularidade do Lula. Coisa de uns 10 pontos em 5, 6 meses. Entendi. E aí, com a repercussão da operação no Rio e esses dados de opinião chegando, o Sidônio teria visto o risco político daquela narrativa inicial focada só na crítica à polícia. E qual foi a estratégia que ele propôs, então? Como foi essa mudança? A orientação dele, pelo que as fontes indicam, foi bem pragmática. O recado foi algo tipo, olha, se o governo for por esse caminho de bater de frente com a polícia, vai entrar pelo cano politicamente. Direto ao ponto. Totalmente. E a partir daí a ação do governo mudou. O Lula gravou um vídeo e nesse vídeo a crítica principal foi, primeiro, para os traficantes, para o crime organizado, não para a polícia. Ah, inverteu o foco inicial. Inverteu. Depois veio uma nota oficial do governo, sem críticas diretas à polícia do Rio ou ao governador Castro. O tom era de colaboração. Falava em voo ao encontro do governador, trabalho coordenado. Entendi. Buscaram um discurso mais equilibrado, talvez. Tipo, condenar o crime, mas se preocupar com inocentes e com os próprios policiais. Exatamente essa linha. A mensagem virou: precisamos combater o crime organizado, sim, mas tem que ter planejamento, inteligência, para proteger os policiais e principalmente os moradores inocentes das comunidades. E não ficou só no discurso, né? Não mesmo. As fontes dizem que o Sidônio agiu rápido. Botou uns R$500 mil para impulsionar esse vídeo e a nota do Lula nas redes sociais. $500 mil? Para espalhar a mensagem. Exato. Uma tentativa clara de controlar a narrativa e, junto com isso, vieram ações no Congresso. O Lula sancionou projetos que endurecem penas, incluindo uma lei chamada antifacção. Antifacção? É, que mira esses grupos que dominam território com arma na mão, sabe? Facção, milícia, as penas podem chegar a 30 anos. É um sinal de endurecimento alinhado com essa nova postura. Mas essa linha mais dura, essa guinada orientada pelo Sidônio, como isso bate lá dentro do governo no PT? Não gera conflito? Ah, com certeza gera. Gera tensão. Essa linha mais punitiva do Lula acaba batendo de frente com os setores importantes do próprio PT e mais ainda com aliados como o PSOL. Que historicamente defendem outra abordagem, né? Exato. Grupos que falam mais em discriminação, em focar no social, em penas alternativas, uma visão mais, digamos, garantista, né? Focada nos direitos individuais, no processo legal. Então, essa mudança do Lula causa um ruído, sim, com essa ala mais progressista. Entendi. E tem mais uma coisa que complica, que as fontes apontam. A diferença entre o discurso de alguns e a prática do que chamam de PT real. Aquele que governa estados, que lida com a segurança no dia a dia. Ah, tipo, uma coisa é o discurso, outra é a gestão na ponta. Exatamente. Se a gente junta tudo, vê exemplos claros disso. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, do PT, logo depois da operação no Rio, ele elogiou publicamente uma ação da polícia lá no estado dele que matou 7 pessoas. Elogiou, mesmo com a polêmica toda no Rio. Elogiou. E tem outro dado forte que as fontes trazem. A PM da Bahia, estado governado pelo PT há anos, é a que mais mata no Brasil. Mais que a do Rio? Mais que a do Rio, segundo esses dados. Estatisticamente, tipo, 1 em cada 4 mortes por PMs no país acontece na Bahia. Isso mostra que linha dura, na prática, não é só coisa de governo de direita. Nossa, isso desenha um quadro muito multifacetado para a comunicação do governo federal, né? Fica difícil. Extremamente difícil. Falando com famílias de vítimas, incluindo supostos criminosos, teve até aquele episódio no Planalto que falaram
do Boulos pedindo um minuto de silêncio por todas as vítimas da operação no Rio, sem fazer distinção. Isso foi reportado. Do outro lado, tem o Lula e o Sidônio com essa linha mais dura, buscando coordenar com os estados, e lá na ponta, governadores do próprio PT com ações policiais super enérgicas. Então, qual é a mensagem final? Fica confuso, né? Fica muito confuso. É um desafio de comunicação e de alinhamento político gigantesco. E talvez essa dificuldade apareça na percepção das pessoas sobre o que é dito. A pesquisa Cast lá no Rio também mediu a reação a umas frases específicas. Ah, sim. Vamos ver esses dados. Aquela frase atribuída ao Lula, de que traficantes são vítimas dos usuários de drogas. Como foi a reação? Rejeição altíssima. 84% dos cariocas discordaram, só 13% concordaram. 84%? E o interessante, 60% acham que essa é mesmo a opinião sincera dele. Exatamente. Isso mostra o peso dessa percepção. E testaram também uma sugestão do Flávio Bolsonaro de intervenção militar americana na Baía de Guanabara contra o tráfico. Essa também não pegou bem, né? Não. 62% discordaram, 36% concordaram. Entendi. Mas esses números, principalmente a rejeição à frase atribuída ao Lula, mostram bem como é complicado falar de segurança no Rio. Revela um descompasso grande entre certas visões ou percepções sobre o governo federal e o que a maioria da população local pensa, pelo menos segundo essa pesquisa. Isso pode atrapalhar ainda mais a construção de uma política de segurança que funcione e tenha apoio, né? E falando em funcionar, em eficácia, um ponto central de crítica que aparece muito nas fontes, tanto sobre a política do Rio quanto no debate geral, é a falta de uma estratégia de reocupação dos territórios depois das operações. Sim, essa é A reclamação é sempre a mesma. A polícia entra, às vezes tem confronto, morre gente, mas depois sai. E o território continua na mão do crime. No caso dessa operação, falaram do Comando Vermelho, né? Que dominava a área. Exato. Essa é uma crítica muito forte, dita por gente como o senador Alessandro Vieira, que atua nessa área, e até pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes falou disso? Falou. Ambos cobraram publicamente um plano concreto para reocupar de verdade essas áreas, para o Estado ficar lá permanentemente. O Mendes até disse, olha, o STF nunca proibiu a operação. O que a gente exige é planejamento. Planejamento prévio. E, segundo ele, esse planejamento deveria incluir o que fazer depois da operação, para garantir a presença do Estado. Isso levanta uma dúvida enorme sobre a sustentabilidade, o objetivo final dessa estratégia de só fazer operação pontual, sem pensar na retomada de longo prazo do território. E essa crítica parece que encontrou eco numa fala do próprio secretário de Segurança Pública do Rio, não foi? Foi, e essa fala é muito, muito reveladora. Numa entrevista que as fontes citam, o secretário admitiu, assim, abertamente, que o Estado não tem plano de ocupar permanentemente as comunidades depois das operações. Ele admitiu isso. Por quê? Alegou falta de gente, de efetivo policial. Ele até deu números para justificar. Seriam quase 1.900 favelas no Rio para uns 53 mil PMs no total. A conta daria uma média muito baixa, tipo 7 policiais por comunidade. Impossível ocupar tudo ao mesmo tempo. 7 policiais por comunidade? E a conclusão dele foi direta. Ocupação não é a solução. Nossa, essa declaração do secretário é fortíssima. Ele basicamente confirma a crítica, dizendo que não tem política de retomada. Do ponto de vista de quem critica, sim, essa fala parece confirmar que a política de segurança do Rio, pelo menos no que diz respeito à presença do Estado nesses lugares depois, é inconsistente. Ou, como alguns analistas sugerem nas fontes, talvez nem exista um plano de longo prazo. E essa falta de plano para o dia seguinte abre uma brecha enorme para perguntar, então, qual é o objetivo real dessas operações? Como é que se pretende acabar com o domínio do crime assim? E nesse cenário, né, de operação sem ocupação, surge uma outra leitura, uma interpretação talvez mais cínica sobre para que servem essas ações da polícia. Uma hipótese que apareceu nas fontes, atribuída ao analista Célcio Rocha de Barros, sugere que o objetivo da operação recente talvez não fosse acabar com o crime nem retomar território, mas sim conter a expansão de uma facção específica, o Comando Vermelho. Exatamente essa leitura alternativa.
A análise sugere que o CV estava avançando sobre áreas que antes eram das milícias, principalmente ali em Jacarepaguá. Há uma disputa territorial entre eles. Isso. E aí, nessa leitura, o principal alvo da operação, um traficante conhecido como Doca, seria justamente um dos líderes dessa expansão do CV. A polícia entraria, focaria nesse grupo que está crescendo, causaria baixas no CV, desarticularia eles e depois sairia. E o resultado prático disso seria? Segundo essa visão, não seria o fim do crime ali. Seria um reequilíbrio de poder entre os grupos armados. Ao frear o CV, a operação, mesmo sem querer talvez, acabaria beneficiando as milícias rivais ou outras facções como o PCC ou o Terceiro Comando que também brigam por território com o CV. É uma perspectiva bem sombria, né? Quer dizer que a operação funcionaria como uma espécie de gestão do conflito entre as facções, em vez de combate ao crime. É o que essa linha de interpretação sugere. O que é fascinante e ao mesmo tempo perturbador é essa possibilidade de reler todo o propósito da operação. Nessa ótica, as mortes de policiais, de moradores, dos suspeitos, não seriam só um custo trágico da luta contra o crime. Seriam parte de uma dinâmica complexa para manter um certo equilíbrio na divisão do território entre os grupos ilegais, impedindo que uma facção só, o CV no caso, ficasse forte demais. É uma leitura que desafia totalmente a versão oficial, né? E levanta questões muito sérias sobre a política de segurança que está sendo feita. Então, tá. Tentando amarrar tudo isso que a gente conversou. A gente tem uma operação policial no Rio que, apesar de toda a polêmica, tem uma aprovação popular enorme, gigante, principalmente nas favelas. Isso vira munição para a direita, que aposta na segurança como trunfo eleitoral. A esquerda começa criticando muito, mas o governo federal, ouvindo Sidônia, as pesquisas, dá uma guinada rápida para uma linha mais dura, mais coordenada. Só que isso cria briga interna, contradições com o que fazem governadores do PT, com o discurso de ministros mais garantistas. A percepção sobre falas do Lula também complica. E, no fundo, a grande crítica, falta estratégia para ocupar o território depois. O Estado não fica. Exato. E essa falta de plano abre espaço para essas leituras mais complexas, até cínicas, né? Sobre quem ganha de verdade com essas operações violentas que não mudam o controle do território. É mais ou menos isso. Acho que essa é uma ótima síntese das várias camadas complexas que as fontes trouxeram pra gente. E toda essa discussão leva a gente para uma última reflexão, né? Uma provocação final, que vem justamente dessa questão da não ocupação e dessa possível dinâmica de só rearranjar o poder entre os grupos criminosos. Qual seria? Se, depois de tanto impacto, de tanto custo humano, o território não volta para o Estado, não é pacificado de verdade, e se essas ações podem, na prática, só redesenhar as fronteiras do poder entre facções e milícias, qual é, então, a medida real de sucesso para esse tipo de segurança pública? Quem, no fim das contas, se beneficia estruturalmente desse ciclo de operação pontual sem presença permanente do Estado? É uma pergunta incômoda, eu sei, mas fundamental para pensar o futuro da segurança no Rio e talvez em outros lugares do Brasil também.